Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou abrindo aqui na página, tá bom? Da do nosso estudo de hoje. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Agora que eu estou em casa, fica mais fácil. Pegar algumas ferramentas aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia e abrir um texto de Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Gente, hoje eu quero falar um pouco sobre descanso, né? É um tempo novo pra gente, eu creio, né? Receber tantas coisas boas da parte de Deus, tanto refrigério da parte dele, né? Sabendo, conhecendo que Ele está pronto, né, para nós nos aproximarmos dele, para desenvolvermos a nossa fé, para crescermos em fé, né, na comunhão com Deus e para vermos mesmo, né, participarmos de um tempo nele, né, de descanso nele, de desfrutar da boa mão dele sobre a nossa vida. Claro que já temos visto e vivenciado isso desde muito tempo para cá, né? Na verdade, desde quando entramos na vida com o Senhor, é bem verdade, mas a entrada das palavras traz luz e dá entendimento, né? E quanto mais entendimento nós recebemos da parte de Deus, quanto mais conhecimento nós temos da parte do Senhor, mais descanso desfrutamos também, né? Então eu creio que essa oportunidade ela é mesmo de nós mergulharmos, né, desfrutarmos de paz, né? Como eu falei, esse livro que estamos tendo como base nesses dias, né, Do Coração de um Pastor. Esse livro ele traz muitos conselhos, né? Traz muitas fontes de riqueza mesmo da palavra, de cuidado, de consolo, de conforto. O pastor Reagan, ele dividiu esse livro em 6 sessões. Um fala sobre destino, outro fala sobre fé, outra sessão fala sobre obediência, outra sessão, que é onde nós estamos, fala sobre paz. Falando sobre paz, né, eu quero trazer isso hoje para nós, né? Um texto que fala muito sobre paz, e essa paz, né, que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que quando ele estava aqui, ele disse: olha, eu lhes dou a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá. Ou seja, a paz que eu tenho para transferir não é a paz que igual a que o mundo tem para oferecer, né? Mas a paz que eu quero transmitir, a paz que eu de fato transmito, é uma paz que vem do trono dos céus, né? Que vem do Senhor, que vem de Deus. Então essa é a paz que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma paz completa. A Bíblia tem 2 palavras, né? Nós podemos encontrar em toda a extensão da Bíblia 2 palavras que são paz. A primeira palavra é Shalom, né? A mais conhecida, talvez a mais famosa, né? E que carrega mesmo o sentimento daquilo que é a paz de Deus, a paz que vem dos céus para as nossas vidas. Shalom. Shalom é uma palavra hebraica, né? A gente vai encontrar em todo o Velho Testamento. Então, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que preenche tudo em todas as coisas. É a paz que coloca qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de anseio, qualquer tipo de dúvida, numa condição de paz, né? De uma condição de resolução. Dúvidas já não existem quando o Shalom está operando, né? Dúvidas sobre o amanhã, dúvidas sobre o hoje, sobre daqui a pouco, sobre o que há de comer, o que há de vestir. Quando o Shalom está em operação, a gente consegue simplesmente por dentro confiar, independente do que está ao nosso redor, independente daquilo que vem se apresentando, né, como impossibilidades do lado de fora, mas por dentro o Shalom é a paz que preenche tudo em nós. É a paz que nos coloca diante de um amanhã em que a gente já pode de repente amanhecer cheio de pensamentos, né, contrários, cheio de tentações, cheios de circunstâncias
que a gente sabe que do lado de fora elas existem, mas paz, shalom verdadeiro, por dentro, nos faz entender, nós pertencemos a um Deus que não vai deixar nada faltar. Nós pertencemos a um Pai que está o tempo todo nos conduzindo em triunfo pela sua palavra, pelo seu Espírito. Então, shalom é essa paz que é capaz de preencher todas as coisas em nosso coração e nos levantar mesmo, seja qual for a situação, seja qual for o processo que estejamos. Shalom simplesmente nos levanta por dentro, né? A outra palavra que nós encontramos aí agora no Novo Testamento é eirene. Só eirene é a mesma coisa, na verdade eirene é o correspondente em grego da palavra shalom, que é hebraica. Então, quando Jesus está lá falando sobre paz, né, dar a paz, a minha paz eu vos dou, essa paz que ele está trazendo, comunicando, dando para nós é eirene, que é a mesma coisa de shalom. É o mesmo significado. Temos paz com Deus, temos paz no nosso coração, temos paz uns com os outros, temos paz simplesmente independente de qualquer outra coisa. Amém? E aí, falando sobre essa paz, né, da parte de Jesus, eu quero transmitir isso que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu vou ler na versão NVT, ok? A nova versão transformadora, que fala o seguinte: Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, são palavras de Jesus, ok? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu gostaria que você falasse isso aí onde você está. Se você puder, diga: o meu Jesus me chama para me dar descanso. Amém? O versículo 29 diz o seguinte, ele continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de ser carregado, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Então veja, que texto maravilhoso. E às vezes, queridos, nós reputamos esse texto, como ele se trata de um texto que está no Evangelho, né? Às vezes nós pensamos, bom, isso é Jesus falando para aqueles que são pecadores, aqueles que são ímpios, né? Aqueles que não conhecem Jesus. Então, de repente, ele está chamando esses para conhecê-lo e para receber a vida dele, que na verdade é trocar o fardo do pecado, né? O jugo do pecado, pelo fardo leve e o jugo leve que ele traz. Isso certamente tem tem o seu encaixe nisso aqui. De fato, essas palavras de Jesus, elas são também para pecadores, né? Elas foram para nós no dia que nós o aceitamos e que nós o conhecemos. Mas a boa notícia, queridos, é que de fato Jesus não está falando isso especificamente para pessoas que não o conhecem ainda. Mesmo nós que já o conhecemos, né? Porque podemos pensar, não, mas eu já sou de Jesus, já aceitei ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu já me aproximei dele um dia e já recebi dele vida eterna. Mas sabe, essa primeira aproximação nossa realmente nos garantiu vida, e vida é abundância, vida eterna, salvação, redenção, perdão dos pecados, misericórdia, graça, né? Estão operando desde esse dia em que nascemos de novo. Mas o convite de Jesus, ele continua sendo manifesto, ele sendo expressado para você e para mim. Jesus continua dizendo: olha, venham a mim. Veja que ele não fala: venham a mim vocês pecadores, né, que estão sob jugo do pecado. Não, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É possível, né, que ao longo da nossa trajetória em Cristo, né, da nossa trajetória como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, por causa das pressões, por causa das situações, por causa de erros, por causa de pecados, por causa de processos quaisquer, de repente a gente se encontra em algum momento da vida da gente cansado, sabe, sobrecarregado, paralisado, né, de alguma forma. E essas palavras de Jesus, elas são como uma grande fonte de remédio, uma fonte de bálsamo, sabe, gente, de uma porta que se abre, né, como de repente imagina essa situação, né, alguém começa a chover de repente no meio da rua, você está lá com uma série de sacolas, uma série de coisas, e você está lá caminhando, de repente começa uma chuva absurda e você tem que correr para poder se livrar daquilo.
e de repente você tem uma porta que se abre na sua direita, né? E você simplesmente consegue entrar por aquela porta e se livrar daquela chuva. Veja, é isso, esse é o socorro de Jesus. No meio de uma tribulação, no meio de um processo de pressão, de repente uma porta se abre. Que porta é essa? Jesus dizendo para você e para mim: venham a mim, todos vós, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, que são leve e suave. Veja, é interessante, né? Eu sou professor de história da igreja, e esse contexto da vida de Jesus, né, é um tanto mais claro, e eu quero transmitir isso de alguma forma para vocês. Vejam que Jesus estava numa região oriental, né? Não é muito o nosso lado aqui, né? Estamos no Ocidente, mas Jesus estava lá no Oriente, né? Numa época em que todas as pessoas estavam completamente fustigadas, completamente desamparadas por causa de toda a pressão que vinha da parte do Império Romano, especialmente. Todo aquele contexto de briga, de luta, de sobrevivência. Era comum, né, nas ruas por onde Jesus passava, da Galiléia, de Nazaré, de todas as cidades circunvizinhas ali, era comum Jesus olhar para as calçadas e ver muitos mendigos, pessoas, homens e mulheres carregando sobre os seus ombros animais, porque esse era o contexto da época, né? A forma econômica daquela época era de manufatura, era de artesanato, era de pesca, era de agricultura, era de pecuária. Então as pessoas viviam disso, essencialmente, especialmente viviam sobre isso. Não havia tanta coisa como a gente tem hoje, né? Então era comum pessoas caminharem sobre a rua, cansadas, sobrecarregadas, porque tinham que fazer aquilo de qualquer forma, senão elas não teriam o que comer, e levando sobre si aqueles grandes animais, né, sobre os seus ombros, levando balde de coisa na cabeça. Bom, quem é do Nordeste como eu, né, de alguma forma tem alguma familiaridade com esse tipo de situação, mas num sentido geral, né, trazendo para os nossos dias, isso não é tão... né, a gente não consegue ver muitas pessoas indo por aí nas ruas de hoje em dia carregando animais nas costas ou balde de água na cabeça, mas isso era comum naquela época. Então fazia todo sentido Jesus dizer para aquelas pessoas: venham a mim, troquem esse peso que está sobre os seus ombros pelo peso que eu tenho para compartilhar, né? Tirem esse jugo dos ombros de vocês, esse peso, essa condenação, esse trabalho fustigado, mas troquem isso pelo fardo que eu tenho, que é suave. O jugo que eu tenho é leve. E a palavra jugo fala sobre esse mecanismo de ser guiado, né? Jugo é aquilo que se coloca sobre o lombo do boi, por exemplo, do cavalo, né, para poder guiar aquele animal para fazer aquilo, né, para andar para o lugar que a gente quer que ele vá. Então, o jugo que Jesus diz, troca esse jugo de Satanás, né, troca esse jugo de pecado, jugo de erros, jugo de coisas que vem norteando a sua vida, que vem lhe conduzindo até aqui. Troca esse jugo pelo meu jugo. O meu jugo é suave. O meu jugo é para levar para você para o caminho de paz. O meu jugo é tirar você desse lugar de condenação, de medo, de angústia, e colocar você num lugar de paz. Levar e conduzir você a um lugar de paz, de estabilidade emocional, espiritual, mental, né? É de ajustar, é de consertar todas as coisas para que você caminhe bem. Amém? Então o jugo de Jesus é esse. E é isso que ele fala aqui nessa passagem: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Outra palavra que a gente encontra é alívio. Amém? Então, queridos, é mesmo um dia, né, para nós recebermos disso, para nós recebermos e desfrutarmos, em um nome de Jesus, de descanso e de alívio, sabe? Ele não tem planos de peso, ele não tem planos de maldade, ele não tem planos de pressão, ele tem planos de alívio. O que sai da boca de Deus é: ei, vem e recebe alívio, vem e recebe descanso. Conta com o meu espírito, conta com a minha graça, conta com a minha misericórdia que se renova todos os dias, e dia após dia uma nova misericórdia fresca, pronta para te agraciar, para te abraçar. Conta com isso. E recebe de mim as instruções para que todas as coisas sejam colocadas em ordem. É mesmo assim que nós vivemos com o Senhor, sabe, gente? Então essa passagem, ela não está, como eu falei ainda há pouco, decretada para aqueles que não têm a vida de Deus. Serve também para eles, mas essencialmente hoje para você e para mim serve também, né?
Jesus continua falando para você e para mim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, descanso vai chegar, né? O versículo 29, só para retomar aqui: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. E versículo 30, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Então, existe uma condição nova para você e para mim hoje, né? De receber de Jesus esse jugo, né? Ou seja, esse guia, né? Sobre você e sobre mim, para nós irmos para o lugar correto, para nós irmos para o lugar certo. E esse fardo, né? Esse peso que existe sobre os nossos ombros muitas vezes, que carregamos, que trazemos, sabe, preconceitos, conceitos errados, pesos, condenações de pessoas, do diabo, coisas que estão nos atormentando e que estão nos colocando, né, nos empurrando para baixo. Sabe, gente, Deus nos instrui, né? Deus nos puxa para realmente nós sermos carregadores de um fardo novo. Qual é o fardo de Jesus? É um fardo que nos levanta, né? É um fardo que nos posiciona nele, é um fardo que nos coloca Tem um livro do Augusto Cury, me veio a memória aqui agora, é um livreto, é um livro pequeno na verdade, chama Seja Líder de Si Mesmo. Então, esse fardo que Jesus nos coloca, né? Tirando o fardo maldito do pecado, enfim, daquilo que nos empurra para baixo, esse fardo que Jesus coloca sobre nós é um fardo que nos puxa para ficarmos numa posição de ver a mão dele sobre a nossa vida, né? De ver a própria providência dele sobre nós, de vê-lo realmente norteando a nossa vida, guiando a nossa vida para aquilo que é o plano dele para nós, né? Falávamos ontem acerca de preferir Jesus, né? E não de tê-lo como alguém que nós vamos em algum momento ter uma predileção por ele, né? Já que outra coisa talvez não seja tão favorável, mas sim preferirmos a Jesus, né? Temos essa preferência constante, completa, abraçando sempre a Ele, abraçando sempre o jugo dele, recebendo e levando somente o fardo dele, preferindo sempre Ele a qualquer outra coisa que possa se levantar ou que possa ser oferecida de qualquer outra fonte que seja. Jesus, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa provisão constante. Ele é aquele que continua dizendo para você e para mim: venham, troquem esse peso por aquilo que eu tenho, né? Troque essa condenação pela minha absolvição, troque esse pecado pela minha redenção, né? Troque essa injustiça pela minha justiça, troquem essas palavras de desconfiança, de descrédito, né? Troquem esses pensamentos de incapacidade pelos meus pensamentos, pensamentos de possibilidades, de fé, né? Pensamentos de avanço, pensamentos de multiplicação. Troquem essas coisas por aquilo que eu tenho para oferecer. Então, que façamos essa troca mesmo hoje, né? Que mudemos a nossa perspectiva, né? Que entendamos isso hoje pela manhã e que a partir de hoje seja assim, em nome de Jesus, para todos os nossos dias, né? Que quando, por algum motivo que seja, nos encontrarmos cansados, sobrecarregados, pressionados, que lembremos de duas coisas. Jesus nos convida a trocar, mais uma vez, né? O fardo, o peso pesado, angustiante, pelo fardo e o jugo dele, que são suave e leve. E aquilo que ele vai nos transmitir através disso, de nos achegarmos a ele, né, e termos dele descanso, e termos nele descanso. A provisão desse descanso é Shalom, amém? É uma paz que excede todo entendimento. E veja, essa paz, ela simplesmente nos coloca numa condição de confiar em Deus, porque se automaticamente, se em um dia, 24 horas, se em um mês, se em um ano, coisas externas não mudarem, né? Situações externas não mudarem, seja elas quais forem,
uma coisa é certa: nós seremos o tempo todo guiados e abastecidos pela paz por dentro. Amém? Por mais que as coisas por fora talvez demorem um pouco a mudar, o fato é que nós por dentro sempre estaremos abastecidos. Nosso tanque, né, sempre estará cheio, porque paz, shalom, é o combustível que nos coloca nessa condição de confiar em Deus pela fé, né, andando em amor, mas confiar em Deus sobre todas as coisas. Amém, gente? Eu vou encerrar por aqui hoje. Eu quero transmitir essa paz da parte do Senhor para a sua vida e para a minha, obviamente, receber isso. Nós temos uma dinâmica um tanto diferente hoje pela manhã, né? Tem que levar, como eu falei ainda há pouco, João para dar vacina, Evangelino tem aula online, então a gente tem uma dinâmicazinha aqui para organizar, mas ao mesmo tempo é tão bom estar com vocês aqui. Aí eu quero orar e que participemos mesmo de um dia de shalom, né? E aquilo que a gente precisa entregar ao Senhor, queridos, pega esse texto aí, abra ele na sua própria Bíblia, leia mais uma vez, leia 5 vezes, leia 10 vezes, quando você quiser, Mateus 11, 28 ao 30, e se achegue mesmo ao Senhor, aquilo que você tem carregado como peso, aquilo que você percebe é um fardo, é um jugo do pecado, é um jugo do diabo, é um jugo de condenação. Leve isso diante do Senhor, né? E diga: Jesus, eu aceito trocar isso pela tua provisão de paz, pelo teu jugo que é suave, pelo teu fardo que é leve. Então é um exercício, e se fizermos isso, nos achegando ao Senhor, certamente teremos dele aquilo que ele já nos disse que vai nos dar. Amém? Então eu quero orar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa manhã. Te dou graças, Pai, pela tua palavra, que ela é verdadeira, ela não mente. A tua palavra, ela é a expressão do teu caráter, do teu amor, da tua existência, da tua vida, Pai. Obrigado porque você, em Cristo Jesus, providenciou um novo e vivo caminho, uma porta aberta, uma porta em que podemos entrar e sermos livres das tempestades, livres da chuva, livres da condenação, livres do pecado, livres da opressão. Nessa porta que está aberta, podemos ter acesso mesmo ao teu coração e desfrutar de um ambiente de refrigério, um ambiente de paz, um ambiente de amor, de fé que tem nos cercado. Pai, eu declaro em nome de Jesus que essa seja o ambiente que vamos desfrutar a partir de agora, encontrando no Senhor a resolução, Pai, a resolução daquilo que vem nos aprisionando, que vem nos afastando muitas vezes da comunhão contigo, da comunhão com a tua palavra, de acreditar em nós mesmos por causa daquilo que você está fazendo em nós, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que essa aproximação, e sabendo que podemos trocar esses fardos e esse peso por aquilo que é a provisão em Jesus Cristo, Pai, que em nome de Jesus desfrutemos disso e saibamos mesmo e vejamos a tua boa mão sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro shalom, eu declaro paz que constrói, que amolda, que conserta, que preenche todas as coisas. Eu declaro essa paz, a paz de Jesus, a paz que Ele nos dá, sendo árbitro em nosso coração e sendo o preenchimento do nosso espírito e da nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que bênção. Oh, aleluia. Que dia bom. Eu declaro um dia de paz para você, em o nome de Jesus. Vamos viver o melhor de Deus nesse dia e ter expectativas naquilo que Ele vai trazer mesmo, como direções, como instruções para o nosso coração. Amém? E a todos os demais, gente, um grande beijo, tá bom? E até amanhã em nome de Jesus.